Fazendeiro viúvo rejeitou casar com a irmã mais linda para casar com a jovem rejeitada por todos. Você já ouviu falar de um homem que rejeitou a mulher mais bonita da cidade para se casar com aquela que todos desprezavam? Pois prepare o coração, porque essa é uma história de dor, traição e um amor que nasceu onde ninguém acreditava. Estamos no interior do Paraná, no fim do século XIX. Um tempo de carroças, fazendas de gado e famílias marcadas pela honra. O jovem fazendeiro Raimundo Ferraz, forte como poucos, acabou de enterrar sua esposa embaixo de uma chuva que parecia chorar com ele. Ele jurou nunca mais amar, até que a vida colocou diante dele duas irmãs. Uma, bela como uma princesa. A outra, rejeitada por todos. Mas o que aconteceu no final? Você vai ficar em choque, então já se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com o seu coração e você não vai querer perder nenhum detalhe. Era noite fechada no interior do Paraná, ano de 1887. A chuva castigava a terra dura e os trovões ecoavam como se a própria natureza lamentasse. No alto de um pequeno morro, o cemitério da cidade estava iluminado apenas por tochas. Ali, diante de uma cova recém-aberta, estava Raimundo Ferraz, um jovem fazendeiro de 28 anos, forte, bonito, mas com os olhos marejados e vermelhos de tanto chorar. O padre fechava o livro de rezas e os trabalhadores da fazenda baixavam a cabeça em silêncio. A esposa de Raimundo, sua companheira desde os 20 anos, havia partido de repente, vítima de uma febre que a medicina da época não conseguiu curar. Raimundo se ajoelhou diante da sepultura. O barro escorria em suas mãos e ele, com a voz embargada, murmurou: "Prometo a você que nunca mais vou amar ninguém. Nunca mais." Os homens que seguravam as pás se entreolharam, sem coragem de dizer uma palavra. No fundo, sabiam que a promessa de Raimundo era pesada demais para um coração ainda tão jovem. A chuva aumentava, molhando o terno preto que colava ao corpo musculoso do fazendeiro. Ele não se importava. Ali, sozinho diante da perda, Raimundo parecia mais frágil do que nunca. Um dos capatazes, homem simples chamado Inácio, se aproximou e tentou consolá-lo. "Patrão, a vida continua. A fazenda precisa do senhor." Mas Raimundo se levantou devagar, enxugou os olhos com a mão e respondeu em tom firme: "A fazenda pode esperar, Inácio. O meu coração não tem mais dono." E com essa frase, Raimundo se afastou do túmulo, deixando todos em silêncio, sem saber que aquela promessa seria o início de uma história que mudaria o destino não apenas dele, mas de duas famílias inteiras. Depois do enterro, os dias na fazenda Ferraz se tornaram pesados e silenciosos. A propriedade ficava às margens do rio Tibage, cercada por campos extensos de gado e lavouras de milho. Era uma das maiores do interior do Paraná, mas apesar de toda a prosperidade, o ambiente parecia vazio. O casarão principal, com suas paredes de taipa grossa e janelas de madeira azul, já não ecoava risadas, nem o som das festas que a esposa de Raimundo gostava de organizar. Agora só se ouvia o rangido da madeira com o vento e, às vezes, o mugido distante do gado. Raimundo passava horas a cavalo, percorrendo as terras, mas sua expressão era sempre fechada. No corpo, a força de um homem jovem acostumado a trabalhar de sol a sol. No rosto, o peso de uma dor que o tempo parecia não aliviar. Numa manhã nublada, enquanto cavalgava perto da porteira, foi chamado por Inácio, o capataz fiel. "Patrão, precisamos conversar. O pessoal anda comentando. A fazenda está ficando sem alegria, sem comando." Raimundo parou o cavalo, olhou para o amigo e respondeu com amargura: "Inácio, o comando existe. O que não existe mais é vontade." O capataz, já um homem de cabelos grisalhos, insistiu: "Eu sei que o senhor sofre, mas essa terra depende do senhor. A gente pode perder tudo se o coração continuar fechado." Raimundo respirou fundo.
Olhou para o horizonte distante e, depois de um silêncio incômodo, murmurou: eu já perdi o que era mais importante. O resto não me importa. Mesmo tentando esconder, a solidão começava a corroer aquele homem que parecia inquebrável. Os empregados cochichavam pelos cantos. Um fazendeiro tão novo, tão bonito, viúvo desse jeito, vai acabar enlouquecendo se não arrumar outra companheira. Mas Raimundo não queria ouvir falar em casamento. O vazio no casarão só aumentava. O cheiro de café fresco pela manhã já não parecia convidativo. À noite, os lampiões iluminavam móveis de madeira, sem ninguém para compartilhar a ceia. Até que, em uma visita à cidade vizinha, a vida de Raimundo cruzaria com a família Moura, e o destino começaria a escrever uma nova história, feita de escolhas, rejeições e lágrimas que ninguém imaginava. E antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa história está chegando. A pequena cidade de Jaguapitã, vizinha às terras de Raimundo, era movimentada nos fins de semana. Carroças iam e vinham pela praça central. O sino da igreja marcava as horas, e o sobrado da família Moura se destacava como um dos mais vistosos. O comerciante Antônio Moura, homem de posses e fala firme, era respeitado por todos. Ao seu lado, duas filhas já em idade de casar. Isabel, de 22 anos, e Augusta, de 20. Isabel era considerada a joia da cidade. Moça de pele alva, cabelos castanhos claros e sorriso encantador, tinha sempre pretendentes ao seu redor. As mães cochichavam nas janelas. Essa menina vai casar com um homem rico, é certeza. Já Augusta, a irmã mais nova, carregava o peso da comparação. Era uma moça simples, de feições delicadas, mas sem o brilho que a sociedade daquela época exigia. Era tímida, pouco falava, e seu jeito reservado acabava dando munição para as más línguas. Muitas vezes era alvo de chacotas. Certa tarde, durante um café servido no casarão, o pai se dirigiu às filhas com um ar de expectativa. Minhas meninas, é hora de pensarmos no futuro. Um fazendeiro de respeito, Raimundo Ferraz, deve vir à cidade em breve. É jovem, bonito e de posses. Isabel, minha filha, talvez ele seja o homem certo para você. Isabel sorriu com vaidade, ajeitando os cabelos diante do espelho da sala. Ora, papai, se ele tem olhos na cara, não vai olhar para mais ninguém além de mim. Augusta abaixou a cabeça, sem dizer palavra. Sentia, como sempre, que não havia espaço para ela nos planos da família. Naquela mesma semana, houve um baile na igreja da matriz. Um dos poucos momentos de lazer da cidade. A música ecoava com sanfona e violão, e os jovens casais rodopiavam pelo salão. Isabel dançava sem parar, cercada de olhares. Já Augusta permanecia sentada num canto, com as mãos juntas no colo, fingindo que não se importava. Foi então que Raimundo chegou. Vestia um terno simples, mas sua postura chamava a atenção. Musculoso, de semblante sério, trazia no rosto as marcas da dor recente, mas também a firmeza de quem carregava responsabilidades. Todos no salão se voltaram para observá-lo. O pai de Isabel se apressou em se aproximar, cumprimentando-o com entusiasmo. Fazendeiro Ferraz, que honra tê-lo aqui. Venha, deixe-me apresentar minhas filhas. Isabel sorriu com confiança, estendendo a mão de forma graciosa. Raimundo a cumprimentou com educação, mas não pareceu impressionado. Seus olhos, porém, se demoraram discretamente sobre Augusta, que desviou o olhar, envergonhada. Mais tarde, quando Isabel já dançava com outro rapaz, Raimundo se aproximou do canto do salão, onde Augusta estava. Falou baixo para que ninguém escutasse. A senhorita não dança? Augusta corou, quase sem voz. Ninguém me chama, e eu também não sei dançar bem. Raimundo então lhe estendeu a mão. Pois eu também não sei, mas podemos aprender juntos. Augusta hesitou, mas acabou aceitando. E pela primeira vez em muito tempo, alguém a fez sentir que era vista de verdade.
Enquanto giravam devagar no salão, os cochichos começaram. Os olhares de reprovação se multiplicavam. Afinal, por que o fazendeiro mais cobiçado da região escolheria dançar justamente com a irmã rejeitada? Aquele gesto simples seria o início de uma ruptura que mudaria para sempre o destino da família Moura e colocaria Augusta no centro de uma tempestade de dor e rejeição. Naquela noite do baile, o coração de Augusta bateu acelerado pela primeira vez. Ela não sabia se estava mais surpresa pelo convite inesperado ou pela coragem de Raimundo em enfrentar os olhares da cidade inteira. Quando a música terminou, ela agradeceu timidamente e se afastou, sentindo a pele corar de vergonha e de alegria. Raimundo, por sua vez, voltou para casa carregando uma sensação estranha. Fazia meses que não sentia nada além de vazio. No silêncio da fazenda, lembrou-se da promessa feita à esposa diante do túmulo. A lembrança veio como um sussurro em sua mente. Nunca mais vou amar ninguém. Na varanda do casarão, olhando para a escuridão do campo, Raimundo conversava com Inácio, o capataz que era quase um confidente. Inácio, algo me aconteceu hoje. Dancei com a filha mais nova de Antônio Moura. Inácio, curioso, retrucou. A tal da Augusta? A moça que ninguém chama para nada? Raimundo assentiu. Justamente ela. Eu vi nos olhos dela algo que me fez lembrar de mim mesmo. A dor de ser esquecido, de ser deixado de lado. Inácio ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou em tom sério. Patrão, o coração do senhor ainda está em luto, mas às vezes a vida põe a gente diante de alguém que entende nossa dor. E só isso já vale mais do que toda a beleza do mundo. Raimundo respirou fundo, sentindo o peso daquela conversa. Dias depois, voltou à cidade. Desta vez, para tratar de negócios com Antônio Moura. O comerciante o recebeu com pompa, servindo vinho importado tentando impressionar. Isabel, como sempre, estava impecável, sorrindo com uma confiança quase arrogante. Augusta, no entanto, entrou discretamente na sala, carregando uma bandeja de café. Foi quando Raimundo quebrou o silêncio. Senhor Antônio, não quero que minhas visitas à sua casa sejam mal interpretadas. Não estou interessado em Isabel, por mais bela que seja. O comerciante arregalou os olhos, incrédulo. Isabel deixou escapar um suspiro indignado. Augusta parou no meio do caminho, sem saber se deveria continuar servindo ou sair correndo. Raimundo, firme, completou. Se algum dia eu tiver de olhar para uma de suas filhas como mulher, será para Augusta. O silêncio foi absoluto. Antônio Moura, ruborizado, de raiva, ergueu-se da cadeira e respondeu em tom duro. O senhor tem noção do que está dizendo? Isabel é cortejada por todos os homens de respeito da região. E o senhor vem falar dessa menina? Isabel não conteve as lágrimas e correu para o quarto. Augusta ficou imóvel, com a bandeja tremendo em suas mãos. Raimundo, olhando fixamente para o comerciante, apenas disse: Eu sei o que digo. A beleza enfeita os olhos, mas só quem já carregou a dor sabe reconhecer a alma. Antônio perdeu a paciência. Pois então, fazendeiro, que fique claro, se for para desonrar minha casa com essa escolha, não conte com a minha bênção. Raimundo não se abalou. Pegou o chapéu, cumprimentou friamente e saiu pela porta. Augusta, sozinha, deixou uma lágrima escorrer em silêncio. Naquele instante, o destino dos três havia mudado. A promessa de Raimundo à falecida esposa começava a se misturar com uma nova esperança, mas também com uma guerra silenciosa que iria se transformar em tragédia para todos. Os envolvidos. Se você está acompanhando até aqui e essa história já mexeu com você, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais histórias emocionantes como essa.
Depois do encontro na casa dos Moura, a notícia se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. Em menos de uma semana, todos já sabiam que o jovem fazendeiro Raimundo havia rejeitado Isabel, a filha mais cobiçada, para se aproximar da tímida e esquecida Augusta. O povo não perdoou. Nas rodas de conversa da praça, as mulheres riam às escondidas. O fazendeiro enlouqueceu. Trocar Isabel por Augusta? Isso é contra a natureza. Na venda, onde tropeiros e lavradores se reuniam, os comentários eram ainda mais cruéis. Deve estar cego pela dor. Um homem viúvo acaba perdendo o juízo. Quem olha para Augusta vê logo que não tem graça nenhuma. Augusta começou a sentir o peso da humilhação cada vez que saía de casa. No armazém, as moças evitavam cumprimentá-la. No mercado, as senhoras cochichavam atrás das cestas. Até os olhares das crianças, inocentes mas curiosos, lhe pareciam um julgamento. Uma tarde, durante outro baile, Augusta foi convencida pela mãe a ir. Você precisa mostrar que está bem, dizia a senhora Moura, sem perceber a angústia da filha. Quando chegou ao salão, todos a encararam. A música tocava, mas nenhum rapaz se aproximava para convidá-la a dançar. Sozinha, encostada na parede, ela tentava sorrir, mas logo ouviu a voz alta de uma das moças da cidade, sussurrada de propósito para que todos ouvissem. Essa aí só conseguiu o olhar de Raimundo porque ele tem dó. As risadas ecoaram, e Augusta não conseguiu segurar as lágrimas. Saiu correndo para fora da igreja e se sentou nos degraus, com o rosto escondido nas mãos. Foi então que Raimundo apareceu. Ele havia chegado atrasado ao baile, e ao não encontrá-la dentro, a viu sozinha na escadaria. Aproximou-se devagar, retirou o chapéu e se abaixou ao lado dela. Augusta, por que chora? Ela tentou disfarçar, enxugando o rosto com a manga do vestido. Não é nada, só não me sinto bem. Mas Raimundo não se deixou enganar. Segurou-lhe o queixo com firmeza, fazendo-a olhar em seus olhos. Eu sei o que estão dizendo. Sei que falam pelas costas. Mas quero que entenda uma coisa. Não me importo com a língua do povo. Eu enxergo em você aquilo que ninguém mais vê. Augusta soluçou, tentando se recompor. Mas por que eu? Se tem tantas mulheres que fariam tudo para estar ao seu lado. Raimundo respirou fundo, como se carregasse um peso. Porque você sabe o que é sofrer. E eu também sei. Só quem já conheceu a dor pode entender o valor de um coração verdadeiro. Augusta fechou os olhos, sentindo o calor das palavras. Pela primeira vez, alguém não a tratava como um fardo, mas como alguém digna de ser escolhida. Naquele instante, ela percebeu que sua vida mudaria para sempre. Mas também sabia que, ao aceitar esse sentimento, estaria comprando uma briga com toda a cidade, e principalmente com sua própria família. A notícia da escolha de Raimundo por Augusta não demorou a se transformar em escândalo público. Para uma cidade pequena como Jaguapitã, onde as famílias viviam em torno da igreja, da praça e das festas de domingo, aquilo foi mais do que surpreendente. Foi considerado uma afronta. Os dias seguintes foram cruéis para Augusta. Cada passo pela rua era acompanhado de olhares tortos. Algumas mulheres, disfarçando o veneno em voz baixa, soltavam comentários que feriam como facas. Que vergonha! Ser preferida só por dó. Uma moça como ela jamais será senhora de fazenda. Até os mais velhos, que deveriam ser mais sábios, não perdoavam. Raimundo enlouqueceu depois da morte da esposa. Murmuravam nos bancos da praça. O pai, Antônio Moura, não escondia sua fúria. Chamou Augusta à sala de estar uma noite, enquanto Isabel chorava trancada no quarto. O comerciante falava em tom duro, sem olhar para a filha mais nova. Você desonrou nossa casa. Sempre foi apagada. Sempre foi a sombra da sua irmã. E agora quer se erguer às custas do fazendeiro mais importante da região. Augusta, com a voz trêmula, tentou se defender. Pai, eu não pedi por isso. Eu nunca sonhei em ser escolhida. Eu só... Ele a interrompeu.
batendo a mão pesada na mesa. Cale-se. Isabel nasceu para esse casamento. Era dela que ele deveria se aproximar, não de você. As palavras doíam mais do que qualquer insulto da rua. Augusta se levantou, com lágrimas nos olhos, e correu para o quarto, sentindo-se culpada por algo que não havia provocado. Enquanto isso, Raimundo enfrentava outro tipo de rejeição. Ao chegar à venda para negociar a compra de sementes, foi recebido com sarcasmo. Um dos coronéis vizinhos, homem influente na região, riu alto e comentou para que todos ouvissem. Quem diria? O grande Raimundo Ferraz, dono de tantas terras, se ajoelhando aos pés da filha mais feia de Moura. Os risos ecoaram pelo salão. Raimundo, firme, encarou o homem de frente e respondeu em tom grave. Melhor ajoelhar diante da verdade do que viver de aparências. O silêncio caiu na venda. O coronel, sem coragem de rebater, apenas desviou o olhar. Mas a cada dia a situação ficava mais insustentável. Augusta já não conseguia sair de casa sem sentir o peso da reprovação. Raimundo, por sua vez, se fortalecia na decisão de enfrentá-los, mas a luta contra toda a sociedade se mostrava cada vez mais perigosa. Mesmo assim, quando os dois conseguiam estar juntos, em encontros breves e discretos, havia um alívio. Raimundo a segurava pelas mãos, olhava em seus olhos e dizia: deixe que falem. Um dia eles vão entender. E Augusta, apesar do medo, começava a acreditar que talvez naquele homem tivesse encontrado o único refúgio para sua dor. Mal sabiam eles que o maior inimigo ainda não era a língua do povo, mas a ira crescente dentro da própria família Moura. E você, me diga, conseguiria viver nessa época com tanto preconceito e tantas regras pesando sobre cada escolha? Deixa nos comentários. Quero saber. A notícia da dança e da escolha de Raimundo caiu como pedra no peito de Antônio Moura. Naquela noite, a sala do sobrado parecia menor. A lamparina estalava, iluminando livros caixa, sacas de tecido e o retrato da falecida esposa. Isabel chorava baixinho no quarto ao lado. Augusta, calada, permanecia na cozinha ajudando a arrumar a mesa como se pudesse se esconder dentro das panelas. Antônio chamou a filha mais nova para a sala. O tom de voz não permitia recusa. Sente-se, Augusta, lhe disse apontando a cadeira com a haste do cachimbo. Hoje você me envergonhou diante da cidade inteira. Ela obedeceu, o olhar fixo nas mãos. Pai, eu não procurei Raimundo. Ele foi gentil comigo. Gentil? Antônio riu sem humor. Gentileza não é casamento. E um homem como ele não escolhe uma moça como você sem segundas intenções. Não me faça falar o que não quero. Augusta respirou, juntando coragem. O senhor me pede honestidade. Então ouça, eu não pedi para ser escolhida. Ele falou comigo. Foi a primeira vez que me senti vista. Só isso. O comerciante bateu o cachimbo no cinzeiro, a cinza voou sobre o tampo da mesa. Chega, amanhã mesmo vamos encerrar essa fantasia. Raimundo é viúvo e pelo visto perdeu o bom senso. Você não terá sua vida destruída por um capricho de um homem triste. E outra coisa, Isabel não será ridicularizada por sua causa. Augusta enrijeceu o queixo sem responder. Sabia que a tempestade ainda estava no começo. No dia seguinte, Antônio atravessou a praça com passos largos. No fundo da venda do coronel Olegário Tavares, homem de bigode espesso e influência comprada a copos de cachaça e favores, uma mesa foi desocupada às pressas. Olegário esperava, acompanhado do delegado Clemente Pires, sujeito de paletó amarrotado e olhos atentos ao dinheiro. Coronel, delegado, começou Antônio sem rodeios. Precisamos botar ordem nesta cidade. O fazendeiro Raimundo Ferraz resolveu cuspir nas tradições. Rejeitou minha filha mais velha, humilhou minha casa e agora quer fazer de Augusta um troféu de piedade. Não permitirei. Olegário ajeitou o relógio de bolso. O senhor fala em honra, Moura, mas eu ouço negócio. O que quer, exatamente? Quero Raimundo fora do nosso caminho.
Não precisa ser na bala. Quero-lhe as pernas cortadas onde mais dói, no bolso, no prestígio, nas parcerias. Quero os tropeiros evitando sua fazenda. Quero o armazém negando fiado. Quero gente desconfiando do gado que ele vende. E se for preciso, fez uma... Bausa medindo as palavras. Se for preciso, uma noite de susto nos pastos lembra qualquer homem do lugar dele. O delegado inclinou-se. Sustos acontecem e raramente deixam testemunhas. Mas isso custa. Antônio abriu o livro-caixa e puxou um maço de notas. Minha família não será motivo de chacota. Eu pago. O acordo foi selado com um aperto de mãos lento, demorado. Do lado de fora, o sino da igreja bateu o meio-dia, como se anunciasse que algo havia mudado para sempre. Na mesma tarde, Augusta foi chamada de novo à sala. Isabel, de olhos inchados, permanecia na escada, ouvindo. Conversei com um homem direito, anunciou Antônio. Álvaro Penteado, negociante de couro, viúvo, sem filhos. Tem 29 anos, respeitado. Fará corte a você, oficialmente. Em uma semana damos a resposta. Augusta empalideceu. Pai, eu não posso. Não quero me casar por imposição. Não é justo com o senhor Álvaro, nem comigo. Justiça? Ele ergueu a voz. Justiça é cumprir seu papel. Você aceitará a iogurte e pronto. Isabel desceu 2 degraus num arrastar de saia. É o melhor para todos, Augusta. Você nunca teve pretendentes. O papai está te salvando de uma humilhação maior. Augusta sentiu o golpe, mas endireitou as costas. A voz saiu baixa, firme. Eu não sou um peso que precisa ser salvo. E não vou prometer o que meu coração não pode cumprir. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Antônio, que bateu a mão na mesa. Então, ouça meu último recado. Se insistir nesse absurdo com... Raimundo, não conte mais com minha casa, nem com meu nome. Ela recuou um passo, o peito apertado. Não respondeu. Subiu para o quarto e, à luz fraca, escreveu uma carta curta, sem endereço, sem coragem de entregar. Se existe um lugar no mundo onde a gente não precise pedir perdão por existir, eu ainda não conheço. Dobrou o papel e guardou no forro do vestido. Ao cair da noite, Raimundo chegou à cidade. Procurou Antônio no armazém, disposto a conversar como homem que não teme a própria dor. Vim olhar nos seus olhos e dizer que não brinco com o destino de sua filha. Falou em voz clara, com gente curiosa amontoada na porta. Eu a respeito. Antônio cruzou os braços. E eu digo que não a terá. Minha casa não se curva a viúvo inconstante. Raimundo avançou um passo, sem elevar o tom. Inconstante não é quem escolhe com a alma. Inconstante é quem muda de lado para agradar a praça. O murmúrio cresceu. Olegário, que observava de canto, anotou a coragem do fazendeiro. O delegado Pires, a 2 passos, só contava quantas notas já podia extorquir daquela briga. Raimundo deixou o armazém de cabeça erguida. Na esquina, encontrou Inácio, o capataz, que tinha viajado com ele. Patrão, esse povo não vai pegar leve. Sou homem vivido. Cheiro de roça molhada e de queimado eu conheço. Estão armando coisa grande. A fazenda aguenta, respondeu Raimundo, ajustando o chapéu. O que eu temo não são cercas incendiadas. É o coração de Augusta sendo esmagado dentro da própria casa. Então, proteja os 2, disse Inácio. A terra e o amor. De volta ao sobrado, Augusta ouviu, por uma fresta da porta, a conversa do pai com o coronel Olegário. As palavras susto nos pastos, tropeiros desviando e delegado alinhado entraram em seu peito como pedras. Desceu a escada de mansinho, atravessou o quintal e pela primeira vez teve coragem de sair à noite sozinha. Precisava avisar Raimundo. Encontraram-se perto da ponte de madeira sobre o riacho. A água corria escura, levando galhos secos. Estão vindo contra você, ela disse, quase sem ar. Meu pai, o coronel, o delegado, querem te cercar, tirar aliados, talvez pior. Raimundo segurou as mãos dela. Eu agradeço sua coragem. Vou preparar a fazenda. Mas a pergunta é, e você? Aguenta a tempestade? Augusta respirou, os olhos úmidos.
A tempestade eu já vivi dentro de casa. Lá, chove todos os dias. Se for para molhar, prefiro o sereno da rua com quem me olha como gente. Ele se aproximou, a voz num fio. Então venha a luz do dia quando chegar a hora certa. Até lá, eu seguro o peso, prometo. Quando se despediram, 2 vultos que observavam de longe, Capangas de Olegário, Bento Cordeiro e Nivaldo Ramires, montaram nos cavalos e sumiram pela trilha, levando a notícia. Os 2 não recuaram. Na madrugada seguinte, um bilhete sem assinatura chegou à porteira da fazenda Ferraz. Feche os olhos ou feche as contas. Raimundo leu, amassou o papel e entregou a Inácio. Avise os peões. Ninguém se afasta do terreiro. Cavalos selados. E Inácio, sem provocação. Vamos resistir como homens que têm razão, não como quem busca briga. Entendido, patrão. A ira do pai agora tinha forma, preço e caminho. A cidade, apertada entre a honra ferida de Antônio e a firmeza silenciosa de Raimundo, se preparava para um tempo de poeira levantada, portas trancadas e boatos que corriam mais velozes do que qualquer tropa. O que ainda ninguém sabia é que por trás de cada plano de destruição havia algo mais antigo do que o próprio ódio, o medo de perder o controle sobre aquilo que nunca se pode dominar, o amor quando decide, enfim, enxergar. A cidade fervia em boatos, mas, longe dos olhos curiosos, a vida na fazenda Ferraz começou a ganhar um compasso novo. Não era a pressa dos casamentos arranjados, nem o barulho dos bailes. Era um tempo miúdo, tecido no cotidiano, onde um olhar significava mais que um discurso inteiro. Augusta passou a visitar a fazenda nas manhãs de quarta, sempre acompanhada pela governanta. Da casa, Dona Efigênia, mulher de fibra que tinha idade para ser mãe dos 2. A justificativa oficial era simples: costurar cortinas e organizar a despensa de inverno. A verdade, porém, estava no que acontecia entre uma agulha e outra. Diálogos curtos, respeito, uma delicadeza quase antiga. Na primeira manhã, Raimundo a recebeu no alpendre. O sol ainda nascia, tingindo de cobre a copa das paineiras. Ele, de camisa de algodão arregaçada, os braços fortes marcados pelo trabalho. Ela, com um vestido claro e chale, a pele muito branca protegida do vento. Agradeço por ter vindo, disse Raimundo, abrindo espaço para que passassem. A casa anda precisando de vida. Augusta sorriu, sem exagero. Vida eu não sei se trago, mas posso pôr ordem onde o silêncio se instalou. Entraram. O casarão ainda guardava o cheiro da mulher que partira, mas nas mãos de Augusta as coisas ganhavam outro sentido. A jarra de barro voltou para a mesa, a toalha bordada foi estendida, o piano fechado há meses foi limpo do pó com um pano úmido. Dona Efigênia, de soslaio, observava a delicadeza com que Augusta não tomava nada que não lhe pertencesse. Apenas devolvia pertencimento às coisas. No final da manhã, Raimundo apareceu à porta da cozinha, sem querer atrapalhar. A senhora hesitou, corrigindo-se. Você parece ter um jeito de conversar com a casa. Augusta ajeitou uma gaveta e respondeu sem erguer a voz. Casa entende de gente. Se a gente fala baixo, ela responde. O segundo encontro aconteceu no curral. Um bezerro havia adoecido e o vaqueiro não deu conta de prender a perna para a aplicação de um unguento. Augusta, que aprendera com a mãe a misturar ervas para a febre, ofereceu ajuda. O remédio não é milagre, explicou, mas o toque certo faz a carne aceitar melhor a cura. Raimundo observou, atento. O animal se acalmou ao sentir a mão firme e tranquila de Augusta. Você tem mãos que tratam sem ferir, disse ele impressionado. Não é virtude, ela respondeu. É experiência de quem sabe onde dói. Houve um silêncio breve. Inácio, que assistia de longe, percebeu que aquela troca não era de palavras apenas. Era de feridas reconhecidas. Na terceira quarta-feira, Augusta trouxe um caderno. Tinha traçado, à luz de lamparina, as contas de estoque da despensa e da estrebaria.
sugerindo que os sacos de milho fossem girados com menos intervalo para evitar umidade. Raimundo, que sempre cuidou de tudo, estranhou sentir alívio por dividir a responsabilidade. Você estudou contabilidade? Perguntou folha por folha. Estudei solidão, respondeu com um meio sorriso. E na solidão, a gente aprende a contar o que ninguém vê. Ele segurou as folhas mais um pouco do que precisava, como quem segura também o fio de uma conversa que não quer soltar. Augusta, começou e parou. Obrigado. Pelo quê? Por caber aqui, disse, simples, sem me pedir que eu deixe de ser quem eu sou. Na semana seguinte, o vento mudou. Olegário, fiel ao acordo com Antônio, fez os tropeiros desviarem a rota. A fazenda sentiu o golpe. 2 bois foram achados sem marca, abatidos à noite na divisa do mato. Raimundo mandou dobrar a vigília, mas proibiu qualquer represália. Vão nos provocar até a gente perder a razão, explicou a Inácio. Não vamos entregar a cabeça de bandeja. Quando Augusta chegou, percebeu o clima tenso. Parou na entrada da sala e mediu o rosto dele, mais fechado do que de costume. O que houve? Nada que a terra não tenha visto antes, respondeu. Mas é duro ver a injustiça engordar enquanto a verdade passa fome. Ela se aproximou, séria. Eu posso não saber laçar, mas sei esperar. Se você achar melhor, eu fico longe por uns dias. Não quero ser mais um problema. Raimundo levou um tempo para responder. Por fim, falou baixo. Você é o motivo que me lembra quem eu sou, quando o resto tenta me transformar no que eu não sou. Augusta assentiu. Aquelas palavras acenderam nela uma coragem nova. Mais tarde, na varanda, a tarde morria rosada. O piano, tímido, recebeu os dedos de Augusta. Não era pianista, mas lembrava um hino simples. As notas saíram tropeçando, até encontrarem um caminho. Raimundo ficou de pé, encostado à ombreira, como quem vigia e reza. A casa precisava ouvir isso. Ele disse. Música? Ela perguntou. Perdão. Ele respondeu, depois de um tempo. E promessa de que a gente não desiste quando o teto geme. Foi nesse dia que Augusta fez a pergunta que vinha evitando. Raimundo, a cidade diz que você me escolheu. Burdó, eu preciso ouvir de você a verdade. Se for isso, eu vou embora agora mesmo com a cabeça erguida. Ele cruzou a varanda em 2 passos. O rosto, duro para a briga, estava aberto ali. Eu te escolhi porque, quando olho para você, eu reconheço a minha coragem e a minha fraqueza. Coragem de não fugir. Fraqueza de precisar de alguém. Você não é remendo. Você é tecido junto. As lágrimas vieram, mas não foram de tristeza. Foram de alguém que, pela primeira vez, entendeu que o amor podia caber na palavra parceria. Dona Efigênia apareceu com uma bandeja de café e biscoitos de polvilho. Pousou a bandeja, fingiu não ver os olhos marejados e, antes de voltar para a cozinha, falou com sabedoria de quem viu muito. Amar em voz baixa é o único jeito de fazer o barulho certo. Os dias correram assim, em pequenos milagres de rotina. Augusta reorganizando o galpão, Raimundo apresentando os peões, risos contidos quando um cavalo emburrado recusou sela, a chuva de fim de tarde caindo miúda, enquanto eles, porta entreaberta, ouviam o mundo de dentro. Havia tristeza, porque as feridas do que a cidade dizia não fechavam de um dia para o outro. Mas havia também uma esperança que não se anunciava aos gritos. Era romance, sim, mas sem clarim, silencioso, como quem aprende a respirar depois de quase se afogar. No domingo, antes do pôr do sol, Raimundo mostrou a Augusta um lugar que guardava para si. Um pé de timbaúva no alto do pasto, de onde se via o rio correndo devagar. Sentaram-se na raiz exposta e ele disse: aqui eu aprendi a perder, e aqui acho que estou aprendendo a recomeçar. Augusta pegou a própria carta escondida no forro do vestido, aquela, escrita no dia da ameaça do pai, e colocou nas mãos dele. Eu escrevi isso quando achei que não ia aguentar. Não precisa ler agora, só guarda, para lembrar que eu também estou aprendendo. Raimundo guardou no bolso, como quem guarda um relicário.
Não leria ainda. Respeitaria o tempo de cada dor. O vento trouxe o cheiro de terra molhada. Por um minuto, o mundo ficou simples. 2 adultos cansados, mas inteiros, dividindo o mesmo horizonte. Quando se despediram, Dona Efigênia acompanhou Augusta até a charrete. Minha filha, disse, encostando um conselho no ouvido. Em roça, a gente só colhe o que planta. Vocês 2 estão plantando verdade. Verdade dá fruto, mas demora. Não desista na seca. Augusta sorriu, segurando a mão da velha amiga. Na estrada, entretanto, olhos vigiavam. Bento e Nivaldo, entre novamente as sombras do mato, contavam saídas e chegadas. Não atiraram? Ainda não. A ordem era apavorar, cortar os caminhos, fazer a fazenda sangrar por dentro. No portão, Raimundo viu a poeira da charrete se perder no horizonte. Quando o silêncio voltou, ele soube. O romance tinha nome e casa. Não era gritado, mas era feito de coisas que resistem. Respeito, trabalho, palavra. E porque era assim, também se tornava alvo mais valioso para quem queria destruir. A noite caiu, e com ela, a certeza de que no dia seguinte, a vida chamaria de novo, e eles atenderiam, juntos. Já se inscreveram no canal? Vem muita história da época que você vai amar. Os encontros silenciosos entre Raimundo e Augusta passaram a incomodar cada vez mais a cidade. Não porque fossem escandalosos, mas justamente pelo contrário. Eram discretos demais, respeitosos demais. E essa discrição gerava rumores ainda mais venenosos. Para o povo, a escolha de Raimundo por Augusta era uma afronta. Para Antônio Moura, era uma humilhação insuportável. Antônio já não falava com a filha mais nova. Quando passava por Augusta dentro de casa, desviava o olhar. Isabel, ainda ferida pelo orgulho, alimentava o ressentimento com frases duras. Você destruiu tudo o que papai sonhou. Eu era a escolhida. Você roubou o que nunca foi seu. Augusta chorava em silêncio, mas não revidava. Já estava acostumada a ser o alvo. Só que agora, além da rejeição da cidade, carregava também o peso de ter virado inimiga dentro do próprio lar. Do outro lado, Raimundo percebia os sinais de ameaça. O primeiro ataque aconteceu numa madrugada silenciosa. Os cães começaram a latir, e quando os peões chegaram ao pasto, 3 cabeças de gado estavam mortas, deixadas de propósito no chão, sem carne levada, apenas a marca da crueldade. Inácio correu até o casarão, acordando o patrão. Raimundo, é aviso. Não é roubo, é recado. Raimundo saiu apressado, camisa aberta, os músculos suados pela pressa. Ao ver os bois caídos, respirou fundo e disse com a firmeza: eles querem me dobrar, mas não vão conseguir. No dia seguinte, Raimundo foi até a venda da cidade. Procurou Antônio Moura, que já estava sentado com o coronel Olegário e o delegado Clemente, fingindo jogar cartas. O ambiente estava carregado. Raimundo se aproximou e falou em voz alta para que todos no salão ouvissem. Sei que a língua do povo me condena. Sei que vocês cochicham contra mim. Mas quero deixar claro. Minha escolha não é capricho, é destino. E quem ousar destruir o que é meu, vai responder. Antônio cerrou os dentes. O coronel sorriu de canto e o delegado apenas coçou a barba, fingindo neutralidade. O destino de homem de respeito é honrar família, não brincar com ela, respondeu Antônio, tentando manter o tom firme. Raimundo não se deixou abalar. Eu honro a dor. Isso vale mais que o brilho de qualquer festa. Saiu, deixando um silêncio pesado atrás de si. Naquela mesma noite, Augusta recebeu a visita inesperada de Isabel em seu quarto. A irmã, com os olhos marejados, falava entre o rancor e a tristeza. Ele vai destruir nossa família, Augusta. Papai não vai aceitar, você sabe disso. E Raimundo não tem noção do que está enfrentando. Augusta, segurando as mãos da irmã, respondeu com voz baixa. Eu não escolhi essa guerra, Isabel. Só queria ser vista como alguém que merece amor. Isabel puxou a mão de volta, amargurada. Amor não paga contas, não garante respeito. Você não entende. A porta se fechou com força.
e Augusta ficou sozinha, sentindo que a distância entre elas nunca havia sido tão grande. Enquanto isso, na fazenda Ferraz, Inácio reuniu os peões. Escutem, homens. Quem mexer com o gado do patrão, mexe com todos nós. Não vamos aceitar covardia. Um vaqueiro mais jovem, chamado Teodoro, ergueu a voz. Mas se eles vierem armados, Inácio, o coronel tem pistoleiros. O delegado finge que não vê. Raimundo interrompeu, entrando no círculo de homens. Se vierem armados, nós resistimos, mas nunca com ódio. O ódio é deles, não nosso. O vento soprou forte naquela noite. O cheiro de fumaça, vindo de longe, anunciou o próximo golpe. Um galpão de madeira, cheio de feno, ardia em chamas na beira da fazenda. Os homens correram com baldes, mas já era tarde demais. O fogo iluminava o céu como um prenúncio de guerra. Raimundo, de pé diante das chamas, jurou em voz baixa: se querem tirar de mim o que tenho, vão ter que passar pelo que sinto. E Augusta, na janela de seu quarto na casa dos Moura, viu ao longe o clarão das chamas. Sentiu no peito o presságio de que aquele amor não seria apenas luta contra a língua do povo, mas contra forças muito maiores, prontas para esmagar os dois. As chamas do galpão queimaram por horas, iluminando a madrugada como se fosse dia. Quando o fogo finalmente se apagou, restaram apenas cinzas e o cheiro forte de madeira queimada. Raimundo ficou de pé, imóvel, olhando para o nada. Inácio, preocupado, aproximou-se. Patrão, esse incêndio não foi acidente, foi recado. E a cidade inteira sabe quem mandou. Raimundo respirou fundo e respondeu com voz firme: eu já sabia que não seria fácil. Eles querem me dobrar, mas não sabem que já carreguei fardos maiores. Na manhã seguinte, Augusta encontrou coragem e foi até a fazenda. Chegou em uma charrete simples, trazida por Dona Efigênia, e encontrou Raimundo sentado na varanda, as mãos cobertas de fuligem. Raimundo, ela murmurou, os olhos marejados ao ver o estado dele. Eu vi o clarão das chamas da janela. Passei a noite em oração. Ele ergueu o olhar cansado, mas firme. Augusta, quero te contar algo que nunca disse a ninguém, nem mesmo a Inácio. Ela se sentou ao lado dele em silêncio, esperando. No dia em que enterrei minha esposa, diante da cruz molhada de chuva, fiz uma promessa. Prometi que não voltaria a amar, que enterraria meu coração junto dela. Mas também pedi a Deus, se algum dia ele me desse o direito de sentir de novo, que fosse por alguém que conhecesse a dor como eu conheci. Raimundo fez uma pausa, os olhos fixos no horizonte como se buscasse coragem. Quando olhei para você naquela noite no baile, eu vi a dor. Não a dor de agora, mas a dor de uma vida inteira de ser rejeitada, esquecida, tratada como menos. E foi ali que eu entendi. Você não é um acaso, Augusta. Você é a resposta àquela promessa. As lágrimas desceram pelo rosto dela, mas não eram de tristeza. Era como se, pela primeira vez, tivesse encontrado sentido em toda a dor que carregara. Raimundo, ninguém nunca me disse isso. Sempre me olharam como se eu fosse peso. E o Senhor me olha como se eu fosse escolha. Ele estendeu a mão, segurando a dela com firmeza. Porque você é a minha escolha. E ainda que o mundo inteiro se levante contra nós, eu não volto atrás. Augusta, com a voz embargada, respondeu: eu não sei se sou forte o bastante para aguentar o que está por vir, mas se for ao seu lado, eu tento. Os dois ficaram em silêncio, apenas ouvindo o vento soprar entre as árvores. A promessa de Raimundo, feita diante da morte, agora ganhava novo sentido na vida. Mas essa revelação também significava que ele não recuaria diante das ameaças. Naquela mesma tarde, os capangas de Olegário rondaram de novo a fazenda. Os peões perceberam pegadas frescas perto do curral e sabiam que algo pior estava por vir. Raimundo reuniu todos e falou em tom firme: o que eles querem não é apenas a minha terra. Eles querem destruir o que representamos. Mas essa fazenda não vai se curvar. E Augusta, que ouvira de canto, entendeu.
Ao escolher estar ao lado dele, estava também escolhendo enfrentar um destino que poderia lhe custar tudo. A cidade continuava a rir, Isabel continuava a odiar, e Antônio Moura tramava cada vez mais. Mas, no fundo, Augusta sentia que aquele segredo de Raimundo, aquela promessa revelada, havia selado algo muito maior que o medo. Havia selado o destino dos dois. E você, me diga nos comentários, essa moça merece justiça? Escreva aí, Justiça por Augusta. A casa dos Moura amanheceu diferente. Não houve cheiro de café pela escada nem risos na cozinha. Havia um silêncio de despedida. Na rua, uma charrete grande, coberta por lona, aguardava com 2 malas já amarradas. Antônio cuidava de tudo com pressa calculada. Isabel observava da janela, um misto de alívio e culpa nos olhos. Vista-se, Augusta, disse o pai, sem encará-la. Você vai passar um tempo com sua tia Filomena em Ponta Grossa. É melhor para todos até a poeira baixar. Augusta não perguntou quanto tempo seria esse tempo. Sabia que na boca de Antônio, um tempo podia durar uma vida. Vestiu um traje simples, prendeu os cabelos e desceu os degraus devagar. Na sala, tentou falar com Isabel. Eu não quero te fazer mal. Isabel segurou o batente da porta com força. Então não tivesse aceitado as atenções dele. Eu não aceitei nada, fui escolhida. Pela primeira vez. A irmã desviou os olhos, ferida por uma verdade que doía mais do que qualquer ofensa. Augusta respirou fundo, cruzou a sala e parou diante do pai. Eu vou porque sou sua filha, mas não vou me envergonhar do que sinto. Antônio apertou os lábios e fez um gesto para o cocheiro. No quintal, o delegado Clemente Pires já aguardava, ajustando as luvas. Cumprimentou Antônio com a cabeça e, num tom que só eles entenderam, garantiu. Tudo certo. A diligência sairá pelo caminho do sul. Se o fazendeiro vier, encontra o atalho fechado. Ordem de inspeção de gado nas porteiras. Vai levar horas para ele passar. Ótimo, respondeu. Antônio, horas bastam para afastar um homem daquilo que ele julga querer. Augusta ouviu e apertou o punho. Não disse nada. Subiu na charrete sem olhar para trás. Enquanto os cavalos tomavam impulso, sentiu a cidade recuar como se fosse maré. A igreja, a praça, o sobrado, tudo encolhia. E o coração, que já vinha doído, pareceu murchar mais um pouco. Na estrada, o caminho de terra batida levava a um posto de tropeiros. O céu pesado prometia chuva. 2 homens a cavalo surgiram de um matagal. Bento Cordeiro e Nivaldo Ramires, capangas de Olegário, e perguntaram alto. Quem vai na charrete? O cocheiro nervoso gaguejou. É família Moura, moça indo visitar parente. Bento aproximou-se fingindo cortesia. Visitar parente tão longe? Nessa época, estrada anda perigosa. Melhor a senhorita voltar. Augusta afastou a cortina de lona e encarou o homem, sem tremer. O perigo maior é ficar onde me querem calada. Bento riu, puxou as rédeas e abriu passagem. Não tinham ordem para tocar na... Moça, a missão era atrasar Raimundo, não provocar escândalo que pudesse sobrar para o coronel. Enquanto isso, na fazenda Ferraz, Inácio chegou ofegante à varanda. Patrão, a charrete saiu cedo. Vi o delegado Clemente com papel em mão nas porteiras da Estrada Leste. Estão segurando quem tenta passar. Raimundo levantou-se de um salto. Selar o alazão. Vamos pela trilha do rio. E já caminhando. Se eles fecham a estrada, a água mostra outro caminho. Partiu com Inácio ao encalço da charrete. Mas na primeira ponte antiga, 6 homens vinham no sentido contrário, fingindo vistoria de gado. Um deles exibiu um documento carimbado. Ordem do município, senhor Ferraz. Inspeção sanitária. Todos os animais e viaturas devem aguardar conferência. Raimundo olhou o papel, reconheceu o selo, reconheceu a armadilha. Podia derrubar os homens ali, mas não seria ele. A honra que defendia também tinha forma. Faz a conferência então, disse contido. Mas mede rápido, que minha vida está em movimento.
Horas se perderam em anotações lentas, medições ridículas, perguntas tolas. Quando conseguiu passar, a chuva já caía fina e o rastro da charrete havia virado barro. Augusta, na estrada, sentiu as primeiras gotas no rosto. A cada quilômetro, o passado ia ficando mais longe. A janela do quarto, o piano de voz baixa, o alpendre onde tinha descoberto que era escolha e não esmola. Ao chegar ao pouso de Ponta Grossa, foi recebida por tia Filomena, mulher severa, viúva de tropeiro, acostumada a entender o mundo sem perguntar muito. Entre, menina, aqui não se fala alto. O que dói a gente guarda pelo tempo certo. Augusta assentiu. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de ferro, uma cômoda, uma bacia de louça. Largou a mala no chão e, ao fechar a porta, não se conteve. Chorou como não tinha chorado nem diante do pai. Não era um choro de fraqueza. Era o corpo se esvaziando para poder suportar o que viria depois. Nos dias seguintes, tia Filomena conseguiu para a sobrinha trabalho honesto em um ateliê de costura. Augusta alinhavou vestidos, ajustou barras, bordou iniciais em lençóis de enxoval que não seriam os seus. À noite, escrevia num caderno sob a luz de lamparina: tirar alguém de um lugar não cura o que fizeram com a alma dele. Fechava o caderno e guardava no travesseiro. De tempos em tempos, um recado chegava pelas entrelinhas. Dona Efigênia enviou, com um tropeiro de confiança, uma pequena fita azul e um bilhete. A casa não esquece de quem fala baixo. Com ela, Augusta levou a fita ao cabelo. Sentiu-se lembrada. Raimundo, por sua vez, não desistiu. Fez 2 tentativas de alcançar Ponta Grossa e foi barrado pelo delegado nas 2. Na segunda, encontrou a venda do caminho cheia de soldados pedindo documentos e exigindo taxas inventadas. Voltou para a fazenda com os punhos cerrados e Inácio tentou acalmá-lo. Eles querem te arrastar para a lama da violência, patrão. Querem uma atitude que te faça perder a razão diante da lei deles. Segura-o em coração. Hora certa chega. Raimundo concordou, mas a noite lhe foi pesada. No quarto, tirou do bolso a carta que Augusta havia lhe dado no alto do pasto. Ainda não a abrira. Passou o dedo pelo papel dobrado, como quem reza um terço. Guardou de novo. Prometera respeitar o tempo da dor dela, e agora entendia que também precisava respeitar a própria. Na casa dos Moura, Antônio seguia irredutível. Aos conhecidos dizia: fiz o que qualquer pai de vergonha faria. Separei minha filha do desvario. Mas quando a noite o deixava só, tinha sobressaltos. Via, na memória, a filha pequena que corria na varanda, sempre 2 passos atrás de Isabel, sempre pedindo licença para existir. Havia na dureza dele uma sombra de arrependimento que ele não admitia nem a si mesmo. Isabel, por sua vez, passou algum tempo em silêncio. Sem Augusta, o sobrado não ficou mais leve. Ficou vazio. Ela tentou voltar aos bailes, mas havia ali um gosto amargo. Cada elogio que recebia parecia uma esmola dada ao orgulho, não ao coração. Em Ponta Grossa, Augusta e tia Filomena foram à missa de domingo. Na saída, pararam na feira. Um menestrel, violão nas costas, cantou modas antigas. Augusta, por um instante, teve vontade de sorrir. Não sorriu, mas caminhou com o passo um pouco menos pesado. No caminho de volta, Filomena falou sem rodeios: se esse homem for de verdade, ele acha você, não com arma, com palavra e paciência. Só que você precisa decidir. Quer ser achada? Augusta olhou o céu, de um azul lavado pela véspera. Quero, mas não quero ser esmola, nem dele nem de ninguém. Então espere trabalhando, disse a tia. Quem trabalha não espera parada. O destino anda mais depressa quando a gente faz o que é certo. Os meses começaram a correr. A fazenda resistia aos sabotadores com vigilância e dignidade. Olegário rosnava, o delegado inventava barreiras, mas a reputação de Raimundo, de justo e de pagar o que devia, segurava aliados. De quando em quando, um boi sumia, um tronco aparecia,
cerrado na porteira. Nada que derrubasse, mas o suficiente para cansar. Certa tarde, um tropeiro desconhecido chegou ao ateliê e deixou um pacote para Augusta. Dentro, um pedaço de pano grosso, tecido de saco de milho, com 3 palavras bordadas a ponto cheio. Eu não desisto. Não havia assinatura, não precisava. Augusta apertou o tecido contra o peito. Em casa, deitou-se na cama de ferro, ficou olhando o teto por longos minutos e, por fim, escreveu no caderno: às vezes, o amor não grita. Trabalha, espera, reaparece. O exílio, porém, tinha outro nome: proteção comprada à força. E por trás dele, uma roda de homens que girava rangendo, esperando o momento de esmagar. O que eles não sabiam, nem Antônio, nem Olegário, nem o delegado, é que 2 pessoas que aprenderam a sobreviver à própria dor não se quebram com facilidade. Elas envergam, choram, mas permanecem em pé. Numa madrugada fria, Raimundo montou o alazão, colocou no bolso interno do paletó a carta ainda fechada de Augusta e falou a Inácio: vou buscá-la. Não hoje, não amanhã, mas vou. E quando eu for, não levo arma, levo palavra. Quem quiser me impedir, que olhe no meu olho. Inácio assentiu, estendendo-lhe a mão calejada. Então que Deus aperte sua coragem nas costas, patrão, porque do outro lado estão apertando o medo, o coração de cada um, o dela no quarto de Ponta Grossa, o dele na varanda da fazenda, batia com o mesmo compasso, lento, sofrido, teimoso. Era o som de quem, exilado de tudo o que ama, aprende a amar no exato lugar onde a ausência dói. E era também o anúncio de que, mais cedo do que tarde, a estrada voltaria a juntar 2 destinos que outros tentaram separar. Os meses de afastamento só fizeram crescer o ressentimento da cidade e a fúria de Antônio Moura. Para ele, o silêncio de Raimundo era sinal de que o fazendeiro estava se preparando para um golpe maior. Já Raimundo, cansado das sabotagens e das ameaças, decidiu que não se esconderia mais. Numa manhã de domingo, dia de missa na matriz, Raimundo entrou pela porta principal da igreja. As pessoas pararam de rezar e o olhar de todos se voltou para ele. O silêncio foi pesado, até que o padre retomou a oração, mas o clima continuou estranho. Ao final, na praça, os homens começaram a se reunir em roda. Coronel Olegário estava lá, de chapéu novo e sorriso debochado. E o delegado Clemente observava tudo de braços cruzados. Antônio Moura, firme, ajeitou o colete e esperou Raimundo se aproximar. Raimundo caminhou até o centro da praça e, sem elevar a voz, disse: eu não vou mais fugir. Não vou me esconder atrás de cercas. Se alguém aqui tem algo contra mim, fale agora. O burburinho cresceu. Alguns incentivaram, outros recuaram. Olegário foi o primeiro a se manifestar. Você envergonhou as famílias de respeito, Ferraz. Se acha mesmo homem, prove. O clima esquentou e em pouco tempo a discussão virou desafio. Os capangas de Olegário se armaram e Raimundo sozinho encarava cada olhar com firmeza. Inácio, que o acompanhava, se colocou ao lado dele. Se for briga que querem, terão 2, disse o capataz, sem medo. O delegado, fingindo neutralidade, anunciou: que seja no campo aberto, ao pôr do sol, homem contra homem, para que a cidade veja quem tem razão. Naquela tarde, o povo se aglomerou na campina próxima à cidade, como se fosse espetáculo. Era mais que um duelo. Era a honra de Raimundo contra o orgulho de toda uma sociedade. Raimundo apareceu com roupa simples, sem ostentação, e apenas uma pistola no coldre. Olegário trouxe 2 capangas armados até os dentes, mas o povo não permitiria 3 contra 1. O coronel foi forçado a enfrentar o fazendeiro sozinho. O sol descia devagar, pintando o céu de vermelho. O silêncio era total. Quando o sinal foi dado, Olegário puxou a arma com rapidez, mas Raimundo foi mais firme. Não atirou primeiro. Esperou o tiro, que passou de raspão pelo ombro.
No segundo disparo, Raimundo ergueu a pistola e atirou para o chão, a bala levantando poeira aos pés do coronel. Não vim matar homem covarde, disse em alto e bom som. Vim mostrar que não tenho medo. Olegário, tomado pela raiva, tentou novo disparo, mas a arma falhou. Raimundo se aproximou, arrancou-lhe o revólver da mão e o jogou no chão. Olhou ao redor, encarando cada rosto. Podem destruir meus galpões, podem matar meu gado, mas nunca vão arrancar de mim a verdade. Eu escolhi Augusta porque ela tem alma, alma que nenhum de vocês jamais enxergou. O silêncio da multidão foi quebrado por vozes baixas que começaram a apoiar. Primeiro um vaqueiro, depois uma mulher e em seguida vários. Olegário, humilhado, recuou e o delegado não ousou interferir. Naquele dia, Raimundo não venceu pela bala, venceu pelo respeito. O povo que antes ria de sua escolha começou a perceber que havia mais grandeza na dor compartilhada do que na beleza vazia que tanto exaltavam. E, enquanto o sol desaparecia no horizonte, Raimundo sabia que a luta ainda não tinha acabado. Precisava trazer Augusta de volta, custasse o que custasse. E você ama histórias emocionantes da época como essa? Então deixe nos comentários. Amo histórias da época, para que possamos trazer mais histórias assim para vocês. O duelo havia terminado e a praça já se esvaziava quando Isabel saiu da sombra do coreto. Caminhou na direção de Raimundo, que guardava a pistola no coldre com a calma de quem não precisava mais provar nada. O vento trazia pó e um cheiro de mato recém-cortado. Isabel tinha os olhos vermelhos, mas não de raiva. Havia ali um cansaço que não se via nos bailes. Preciso falar com você, disse baixinho, e não posso esperar amanhecer. Raimundo assentiu. Atravessaram a rua de pedras até a lateral da igreja. A lamparina presa ao poste fazia dançar a sombra de ambos no chão. Eu passei meses odiando Augusta, começou Isabel, as mãos crispadas no lenço. Disse a mim mesma que você me rejeitou por capricho, mas hoje, quando te vi não atirar, eu entendi que essa guerra não é de vaidade, é de verdade. Ela respirou fundo, encarou o rosto dele. Eu vou te contar algo que meu pai mandou esquecer. 2 anos atrás, num baile de São João, Valentim Tavares, filho do coronel Olegário, me encurralou nos fundos do salão. Estava bêbado. Quis me forçar a dançar e mais. Eu gritei. Quem apareceu foi Augusta. Ela entrou no meio, empurrou o desgraçado, atravessou na frente e gritou com ele como se tivesse o dobro do tamanho. As pessoas chegaram, mas a voz falhou. O boato que correu na cidade, e foi outro, que Augusta é que estava se oferecendo. Meu pai ouviu, acreditou, e para proteger meu nome, me mandou calar. Pior, pediu a Augusta que também calasse. Ela aceitou, para me proteger. Raimundo arregalou os olhos. Por um instante, a raiva que ele sempre domara subiu como fogo. Depois veio a dor silenciosa de quem entende de sacrifícios. Ela aguentou a mentira no seu lugar. Disse devagar. Isabel assentiu, agora chorando sem disfarce. Aguentou e nunca me cobrou. Eu deixei, porque era mais fácil ser a bonita injustiçada do que admitir que minha irmã é mais corajosa que eu. Raimundo fechou os punhos, abriu de novo. A voz saiu baixa e firme. Obrigado por me dizer. A verdade vai voltar para casa. Não é só isso. Isabel continuou enxugando o rosto. Olegário mandou o delegado plantar marcas de gado roubado no teu galpão pequeno, perto do bananal. É para te prender por receptação. Amanhã cedo. Meu pai não sabe. Ou finge que não. Eu não pude carregar isso também. Raimundo sentiu a urgência atravessar o peito. Inácio vai vigiar o bananal hoje mesmo, disse. E eu vou procurar Antônio. Ele precisa ouvir de você. Ainda naquela noite, Isabel entrou em casa. Encontrou o pai no escritório, revisando livros-caixa com o olhar perdido. A lamparina iluminava as rugas mais do que de costume. Ela não bateu a porta. Pai, chega de mentira. Antônio ergueu a cabeça, surpreso com o tom. Cuidado com a língua, Isabel. Cuidado, senhor, retrucou firme.
2 anos atrás, o Senhor me mandou calar e deixar que a cidade sujasse Augusta para salvar meu futuro. Hoje, o Senhor a expulsa, me dá razão quando eu não a tinha e entrega sua honra ao coronel. Eu não vou ser cúmplice. Antônio ficou de pé, a mão espalmada na mesa. Do que está falando? De Valentim Tavares, da covardia dele, da coragem dela, da nossa covardia. E antes que o pai respondesse, ela foi cortante. Amanhã eu vou a Ponta Grossa pedir perdão à minha irmã. E você, se for homem, vai ir comigo. Antônio cambaleou um passo. Aquilo o acertou num lugar onde a arrogância não alcança. Ficou calado por muito tempo. Por fim, sentou-se de novo, como quem perde as forças. Eu achei que fazia o certo, murmurou. A cidade, as aparências, a sua reputação, a minha reputação é posse ou pisar a verdade, disse Isabel, secando o rosto. E eu já pisei demais. O dia seguinte, clareou frio. Antes do sol nascer, Inácio e 2 peões foram ao bananal e encontraram, de fato, uma caixa de madeira enterrada sob folhas secas. Dentro, ferros de marcar gado, ainda quentes de fuligem usada para simular recente uso, e pedaços de couro com marcas recortadas. Prova pronta para algemas. Inácio levou a caixa para o terreiro. Não vão nos prender com nossa própria honestidade, disse Raimundo. A caixa fica guardada. Quando for a hora, a gente mostra de onde veio a sujeira. Enquanto isso, Isabel e Antônio seguiram viagem em silêncio até Ponta Grossa. O pai não saiu da cabeceira da charrete. Segurava as rédeas como se segurasse pela primeira vez a própria responsabilidade. O vento gelado cortava a pele e, com sorte, cortava também um pouco do orgulho. No ateliê, Augusta ergueu os olhos da máquina de costura e viu a irmã parada na porta. O tempo, que aprendera a andar devagar para ela, ficou imóvel. Preciso falar com você, Isabel disse, num fio de voz. Com você e com a tia Filomena, se ela permitir. Tia Filomena, que nunca se metia sem necessidade, apareceu atrás do balcão e cruzou os braços. A casa é dela, a palavra agora também. Ficaram as duas no quintal, ao lado do varal. O céu tinha a cor do estanho e as roupas bailavam ao vento como sinais. Eu te devo a vida, começou Isabel, e te devo também a verdade que eu escondi. E contou, palavra por palavra, o corredor escuro do baile de São João, o fedor da cachaça no hálito de Valentim, o empurrão de Augusta, o boato invertido, a ordem de silêncio, o peso nos ombros da irmã mais nova, tudo. Augusta segurou a beirada do varal como quem segura o mundo para ele não cair. As lágrimas vieram quentes, depois frias, e secaram com o vento. Quando conseguiu falar, foi apenas: eu não queria que você sofresse. E eu deixei você sofrer por mim, respondeu Isabel. A pior parte, eu me acostumei, porque era cômodo, porque eu tinha medo. Eu vim te pedir perdão e te pedir que deixe eu falar agora, em voz alta, onde doer. Augusta respirou, olhou para as mãos. Não havia beleza nas unhas, nem joias, nem adereço. Havia trabalho, havia vida. Se você falar, Isabel, saiba que é contra um coronel, contra o delegado, contra a cidade e contra o nosso pai. A resposta veio sem hesitação. Contra o que for preciso. Eu não durmo mais na mentira. Do portão, Antônio, que ficara à distância, deu um passo. Tia Filomena ouviu e não barrou. Ele avançou devagar, como quem pede licença à própria filha para existir na presença dela. Augusta, a voz saiu áspera, depois macia. Eu errei com você. Errei por covardia. Achei que estava te protegendo ao te calar. Eu te calei por medo do falatório e te mandei embora, por medo de enxergar que fiz tudo errado. Augusta manteve os olhos nele por longos segundos. Não havia rancor fácil, nem perdão barato. O senhor não me protegeu, pai. Me sacrificou, mas eu não vou desejar a sua desgraça. O que eu quero é que a verdade ande na rua sem se esconder. Antônio abaixou a cabeça, como quem recebe sentença justa. Diga o que for preciso que eu ouça, murmurou. E se eu tiver de falar, eu falo.
Isabel então tirou do bolso um anel simples, prata batida com o nome da mãe gravado por dentro, e colocou na mão de Augusta. Mamãe deixou para mim. Eu guardei como troféu de filha perfeita, mas foi você quem honrou o nome dela. Fique. Augusta fechou os dedos sobre o anel. Aquilo pesava menos que um metal, pesava mais que todos os silêncios. E pela primeira vez em muito tempo, as duas se abraçaram como irmãs. Não como rivais no tribunal da cidade. No caminho de volta, Isabel virou-se para o pai. Amanhã na praça eu falo. Digo o nome de Valentim. Digo que Augusta me salvou. Antônio, pálido, olhou a estrada adiante. Olegário vai reagir. Ele que reaja, respondeu Isabel. A verdade, enfim, tem rosto e voz. Em Jaguapitã, a notícia da viagem correu à frente da charrete. Raimundo esperou na porta da igreja, o mesmo lugar onde Isabel o havia procurado na noite anterior. Quando ela desceu, não havia soberba, só decisão. Eu vou com você, disse. Raimundo, e quando você falar, Augusta não estará longe. Ela vem? Isabel perguntou sem esconder o tremor. Se não vier hoje, virá no tempo dela. Mas a cidade vai ouvir Isabel, vai ouvir de você. E vai começar a enxergar quem ela é. Naquela tarde, o sino tocou antes da hora. Gente saiu de casa, fechou o comércio, veio à praça. O rumor de que Isabel vai falar correu como rastro de pólvora. Coronel Olegário surgiu cercado de capangas. O delegado à esquerda observava, pesado. Antônio, a meio passo da filha, quase pediu perdão com um gesto. Isabel subiu no degrau do coreto. A voz saiu trêmula por um segundo. Depois, firme. Eu menti por 2 anos. Menti por covardia. Minha irmã, Augusta Moura, foi chamada de desonra porque me defendeu de um homem covarde, Valentim Tavares. Quem me devia proteção era o meu pai. E ele me deu, mas deu-me calando a verdade dela. Hoje, a verdade não se cala mais. Um burburinho cortou a praça. Olegário tentou rir, abafado. Isabel ergueu a mão para ele. E se o senhor coronel tem coragem, mande seu filho negar diante de todos. Porque eu digo aqui, diante de Deus e dos homens, Augusta é inocente e Valentim foi o agressor. Por um instante, o tempo parou. O silêncio pesou como ferro. Então, do meio da multidão, a voz de Dona Efigênia estourou. Eu vi Augusta voltar daquele baile com o olho vermelho e o vestido amassado. Ela não disse nada para não estragar a festa. Eu digo agora, a moça é de valor. Outras vozes se juntaram. Um vaqueiro, uma professora da escola, um velho que jogava dama na praça. As peças começaram a cair onde deviam sempre ter estado. Olegário empalideceu e o delegado, sem a certeza do terreno, recuou meio passo. Raimundo não tirou os olhos de Isabel. Havia, ali, a grandeza que ele queria que o mundo enxergasse, a coragem que faltou a tantos. E no limite da praça, uma figura parou. Augusta, chegada com tia Filomena na boleia de um carro de feira. Viu a irmã de pé no coreto, viu o pai com os olhos baixos, viu Raimundo em silêncio. Não avançou. Não foi necessária a fala dela naquele momento. A verdade, finalmente, não andava sozinha. O desfecho daquele dia não foi fogos nem bala. Foi o primeiro passo de um reparo. Um final dentro do capítulo surpreendente e emocional. A beleza, pela primeira vez, se ajoelhava diante da coragem. E a cidade, acostumada a apontar o dedo, começava a aprender o peso de levantar a mão para pedir perdão. No dia seguinte à confissão de Isabel, a cidade acordou em suspenso. As portas abriram-se mais devagar. As conversas baixas tinham outro tom. A mentira antiga tinha perdido o chão. Quem primeiro sentiu o golpe foi o coronel Olegário. Os cumprimentos rarearam, e os tropeiros começaram a desviar dele como quem evita lama funda. Ainda assim, a roda da vingança tentou dar mais uma volta. Perto do meio-dia, o delegado Clemente apareceu na praça com 2 soldados e ares de autoridade. Trazia nas mãos um papel dobrado. Raimundo Ferraz está detido por receptação de gado.
Anunciou alto, de modo que todo mundo ouvisse. Provas colhidas no bananal. Raimundo deu um passo à frente sem baixar os olhos. Provas plantadas, disse firme, e colhidas por nós, antes que virassem algema. Ele fez sinal para Inácio, que veio trazendo a caixa de madeira achada sob as folhas. Diante da cidade, Raimundo abriu a tampa. Ferros de marca novos, recém-esfregados de fuligem, pedaços de couro recortados como se fossem retalhos de culpa. Encontramos isso ao amanhecer, disse Inácio. Eu, Teodoro e Dona Efigênia assinamos com o dedo na poeira da tampa. E digo mais, vi 2 homens rondando a roça na noite passada. Bento Cordeiro e Nivaldo Ramires, capangas do coronel. Um sussurro correu à praça. Olegário tentou rir, mas a garganta falhou. O delegado olhou para os lados, à procura de uma coragem que não tinha. Foi quando Antônio Moura deu um passo à frente, a voz raspando como quem deixou o orgulho no caminho. Eu também vi, disse, alto, para não ter volta. Bento e Nivaldo passaram pela minha venda antes da meia-noite, compraram querosene e riram baixo. Sou testemunha do que meu olho viu, e sou testemunha do que minha consciência me cobra. Olegário ficou roxo. Abriu a boca para falar, mas foi calado por outra voz, mais funda, mais respeitada, o próprio padre, que havia se aproximado ao ouvir o alvoroço. A cidade foi enganada por muito tempo, disse o velho firme. Hoje, ninguém vai prender inocente para salvar nome sujo. O delegado, sem respaldo, engoliu o papel. Dobrou-o de novo, enfiou no bolso, pigarreou. Se é assim, abriremos inquérito. Abra, respondeu Raimundo curto. Mas abra com o sol batendo nas páginas. O círculo de gente se desfez em murmúrios. E ali, naquela praça, alguma justiça começou a respirar. À tarde, Isabel e Antônio seguiram de novo para Ponta Grossa. Desta vez, não havia segredo nem manobra. Havia reconhecimento. No ateliê, Augusta largou a agulha quando viu o pai e a irmã entrarem, juntos, sem máscara. Tia Filomena limpou as mãos no avental e se retirou para dentro, deixando as 3 vozes encontrarem o que lhes cabia. Minha filha, começou Antônio, a voz sem floreio. Eu vim pedir perdão. A um pai cabia proteger as 2. Protegi uma calando a outra. Agora quero consertar o que eu ainda posso. Augusta respirou. As mãos ainda trêmulas do gesto de bordar. Consertar não apaga, disse, mansa. Mas sustenta o que vem depois. Então deixa eu sustentar, ele pediu. Comigo, volta com sua irmã. Volta com seu nome limpo pelas ruas. E se ainda couber, deixe eu estar do seu lado quando você for onde seu coração aponta. Augusta olhou Isabel, que apenas assentiu, os olhos marejados. O caminho estava oferecido. Não era curto, era verdadeiro. No dia seguinte, a charrete entrou em Jaguapitã e parou diante da igreja. Não houve vaia nem deboche. Houve silêncio. Desses que abrem espaço para um recomeço. Augusta desceu primeiro, depois o pai, depois Isabel. Do outro lado da praça, Raimundo aguardava, o chapéu na mão, como se pedisse licença à própria esperança. Eles se aproximaram. O encontro foi sem cena, sem espetáculo. Apenas 2 pessoas que se reconhecem inteiras depois de atravessarem a mesma tempestade, ainda que por margens diferentes do rio. Você está pronta? Perguntou Raimundo baixo. Não sei se alguém está, respondeu Augusta com um sorriso mínimo. Mas eu estou disposta. Caminharam juntos até a fazenda Ferraz. À entrada do terreiro, peões e cozinheiras formavam um corredor respeitoso. Dona Efigênia segurava um guardanapo de pano como quem segura um voto antigo. Inácio ajeitava a gola, tentando esconder o orgulho. Raimundo parou no meio do terreiro, ergueu a voz com suavidade, não com grito. Gente, essa é Augusta Moura. Muita gente ensinou a vocês que ela não valia. Eu digo, e assumo diante de Deus e de quem quiser ouvir, esta mulher é a razão de eu me lembrar do que é ser homem direito. Se ela aceitar, será a senhora desta casa. Não por beleza que passa, mas por alma que fica. Um murmúrio emocionado correu entre os presentes. Teodoro tirou o chapéu.
Dona Efigênia deixou cair uma lágrima sem vergonha, e alguém, no fundo, bateu palmas, tímido, anônimo como o primeiro grão de uma lavoura nova. Augusta respirou, olhou aquele povo, rostos queimados de sol, mãos calejadas, olhos atentos. Sentiu a responsabilidade pousar nos ombros como chale que aquece. Eu não sei mandar em ninguém, disse Clara. Sei pedir, sei agradecer, sei trabalhar. Se eu errar, vocês me corrijam. Se eu acertar, a gente reparte. Eu não quero ser enfeite, quero ser útil. Um amém espontâneo se levantou, meio riso, meio choro. Era o jeito simples da roça dizer, estamos juntos. E então houve um gesto que ninguém esperava. Antônio Moura, que assistira de longe, atravessou o terreiro, tirou o chapéu e parou diante da filha e de Raimundo. Engoliu o orgulho como quem bebe remédio amargo e falou para quem quisesse ouvir. Eu que quase estraguei a vida de vocês por medo do falatório, venho dar o que ainda me resta de digno, minha bênção. Se aceitarem, amanhã cedo eu assino, de próprio punho, o que for preciso no cartório. E se algum homem vier dizer que aqui não entra moça de desonra, vai falar com este velho primeiro. Houve um silêncio que não era vazio, era reverência. Augusta se aproximou do pai. Não o abraçou como filha pequena. Colocou a mão sobre a mão dele. Um trato entre adultos. A sua bênção chega tarde, disse sem crueldade. Mas chega inteira. Eu aceito. A roda estourou em palmas. Não eram palmas de festa de salão. Eram de lida, de quem bate as mãos para tirar o pó. E no mesmo gesto, aplaude a coragem. Mais tarde, já com o sol deitando no pasto, Dona Efigênia chamou Augusta à sala de música. O piano, limpo havia semanas, repousava fechado. A velha governanta abriu o banquinho e de dentro tirou um envelope antigo, amarelado, com o nome de Raimundo escrito à tinta. Letra feminina, firme. Achei isso quando passei pano na casa e guardei, disse Efigênia. É da primeira senhora. Estava escondido no forro do banco do piano. Acho que ela deixou para ser lido quando fosse tempo de vida, não de luto. Eu não quis abrir. Não é meu. E pousou o envelope nas mãos de Augusta. É de vocês. Augusta sentiu o papel leve e pesado ao mesmo tempo. Chamou Raimundo à sala. Ele entrou, viu o envelope e empalideceu. Tocou o próprio nome como quem toca um sino. É a letra dela, disse, num sopro. A gente só abre quando você quiser, respondeu Augusta. Quando for tempo de vida. Raimundo a olhou como se a visse pela primeira vez de novo. Não com o olhar de quem encontra salvação, mas com o de quem encontra companhia. Amanhã, disse, sem pressa e sem medo. Amanhã, diante de quem somos e do que seremos. Do lado de fora, os peões acenderam os lampiões. O terreiro ficou pontilhado de pequenas luas. Inácio passou distribuindo mãos no ombro. Teodoro afinou um violão. A noite chegou sem susto. Chegou como quem entra descalça, respeitando o assoalho antigo. A união, enfim, não foi um beijo roubado nem um sim gritado. Foi a casa abrindo portas. Foi o pai oferecendo a bênção. Foi a cidade recolhendo dedos acusadores. Foi um envelope antigo prometendo silencioso um acerto de contas com o destino. E enquanto o vento varria devagar o alpendre, todos pressentiram. O que viria com aquela carta não era apenas lembrança. Era a luz que faltava para fechar feridas e virar a página. De um jeito que ninguém, nem mesmo os dois, ousava imaginar. A manhã nasceu limpa na fazenda Ferraz. No terreiro, café passado no coador de pano. No ar, o cheiro de pão assando no fogão a lenha. Raimundo chamou meia dúzia de testemunhas para a sala de música. Inácio, Dona Efigênia, Antônio, Isabel, o padre e 2 vaqueiros antigos. Augusta entrou por último com o cabelo apanhado por uma fita azul. Sobre o piano, repousava o envelope amarelado com o nome dele escrito à tinta. Letra feminina, firme. Raimundo passou os dedos pelo papel e olhou para Augusta. Hoje, disse com serenidade, vamos pôr luz onde antes houve luto. Ele quebrou o lacre. A sala prendeu o fôlego. A voz de Raimundo leu devagar,
sem tropeço. Meu amado Raimundo, se estas linhas te alcançam, é porque Deus me levou antes. Não quero teu coração acorrentado à minha ausência. Promete, por mim, que vai amar de novo. Sei que você vai reconhecer a mulher certa. Não será a mais aplaudida, nem a mais falada. Será aquela que entende a dor como nós entendemos. Há 2 anos, numa ida à cidade, vi uma moça de olhos de água parada, humilhada sem ter culpa. Ela não me viu, mas eu a vi. Falei com Dona Efigênia. Deixei no banco do piano uma fita azul. Quando a mulher certa chegar, a casa vai reconhecê-la. Dá a ela essa fita. Casa-te com ela sem medo. Lê estas palavras em voz alta, para que ninguém chame teu amor de deslealdade. Amar, depois da perda, é obedecer à vida. Estela Ferraz. O silêncio fez vibrar as paredes. Dona Efigênia levou a mão à boca, os olhos brilhando. Foi verdade, sim, seu Raimundo. A primeira senhora me chamou na varanda naquela tarde. Escondeu a fita no banco do piano e disse: quando ela vier, você vai saber. Outro dia, eu vi Augusta falando baixo com a casa e mandei a fita. Augusta, sem conseguir falar, ergueu a mão até o cabelo. O azul tremia na ponta dos dedos. Antônio enxugou os olhos sem vergonha. Isabel soluçou, mas foi um choro limpo de quem vê a vida se alinhando ao lugar devido. O padre pigarreou e tirou do bolso um papel dobrado. A mais, a senhora Estela me procurou no confessionário e pediu que eu registrasse, em data e punho, o desejo de que o marido não ficasse preso ao luto. Eu guardei este termo para a hora certa e leu: deixo ao meu esposo a bênção de recomeçar. Quem negar, nega também a caridade. Assinado e datado. A notícia correu do piano à varanda, da varanda ao terreiro. O que para muitos era escândalo, virou bênção escrita. O nó mais duro da história afrouxou. A cidade que assistira a tantos cochichos recebeu em cheio a voz de quem já partira. E era justamente essa voz que agora libertava os vivos. No mesmo dia, Coronel Olegário tentou ensaiar novo rugido, mas achou a praça fria. Sem a cumplicidade do povo, o delegado Clemente entregou o cargo antes do entardecer. Valentim sumiu pela estrada, levando consigo o próprio silêncio covarde. A roda da vingança, finalmente, parou de ranger. Ao pôr do sol, sob a timbaúva no alto do pasto, o lugar onde Raimundo aprendera a perder, o padre colocou lado a lado 2 cadeiras simples. Não houve luxo, houve verdade. Isabel tirou do bolso a aliança de prata com o nome da mãe gravado e a entregou à irmã. Hoje este nome nos une de verdade. Augusta respirou fundo e falou para todos ouvirem. Eu não vim para ocupar lugar de ninguém. Vim para acrescentar. O que a dor não destruiu, ela cimentou. Eu prometo ser casa. Para ele, para vocês, para quem chegar sem vós. Raimundo apertou a mão dela emocionado. Eu prometo ser terreno firme para plantar o que merecermos colher. O padre sorriu, simples. Se há casamento que o céu recolhe com alegria, é este. 2 que entenderam a dor e escolheram juntos transformá-la em chão. Quando o sim ecoou, não se ouviu fogos. Ouviu-se o coro desajeitado e bonito dos peões, o dedilhar do violão de Teodoro, o pranto contente de Dona Efigênia, o Deus te abençoe, minha filha, de Antônio, que abraçou as 2 filhas sem escolher qual braço apertava mais. A carta voltou ao envelope, não como ferida, mas como relíquia. Foi guardada no piano, agora aberto. Não para esconder lembranças, e sim para lembrar que a vida tem música depois da perda. Na última luz do dia, Augusta e Raimundo caminharam até a cerca. O campo respirava, a poeira baixara. O futuro, enfim, cabia no horizonte. Você ouviu? Ela sussurrou. O quê? O sertão, agradecendo. Raimundo sorriu, o chapéu encostado ao peito. A gente só devolveu o que recebeu, dor transformada em rumo. E assim, a história do fazendeiro viúvo que rejeitou a irmã mais linda para amar a moça rejeitada terminou onde começara. Na verdade, só que desta vez,
todos puderam escutar. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais tocou você nessa história? Deixe nos comentários. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a trazer mais histórias como esta. Compartilhe com alguém que gosta de novelas de época e clique na próxima história, que já está na tela. A gente se vê lá.